Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Continuamos o nosso estudo sobre o sono e os sonhos. Este assunto se encontra no capítulo 8 da Emancipação da Alma, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre a questão 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Então, se a gente tiver alguma questão a respeito do que representam os sonhos, o sono, o que a gente faz enquanto a gente dorme, fica o convite para que a gente possa fazer ou ver aqui, né, o estudo da nossa parte um do livro aliás, a parte um deste tema, né, o sono e os sonhos. Hoje nós vamos falar especificamente desta questão aqui. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Então, para a gente fazer esse estudo, nós vamos trabalhar dois capítulos aqui do livro Entre a Terra e o Céu, né, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Nós vamos tratar de dois capítulos, e esse livro é muito interessante para a gente tratar deste assunto, né, do sono e dos sonhos. Sabemos que os sonhos correspondem a uma lembrança, mesmo que inexata, daquilo que o espírito vivenciou durante esse momento de emancipação da alma, que é um desprendimento parcial do espírito, já que ele ainda se mantém conectado ao corpo através de uma expansão, né, do seu perispírito, que a gente comumente fala, né, o cordão de prata, né? O perispírito continua ligado ali ao corpo físico. Esse rompimento só acontece mediante ao desenlace mesmo, né, a morte do corpo físico, ou pelo menos se inicia, né? Agora, enquanto nós estamos aqui encarnados e neste desprendimento, pode ser que nós tenhamos a possibilidade de entrar em comunicação com outros espíritos, pode ser que a gente busque orientações, que nós procuramos trabalhar, estudar. Obviamente que esta busca que nós fazemos neste momento de emancipação tem muito a ver com aquilo que eu busco aqui enquanto acordado, enquanto no estado de vigília. Se eu estou procurando estudar, se eu estou procurando me elevar moralmente, se eu estou procurando me exercitar no meu progresso espiritual, trabalhando pela minha transformação interior, bem como, né, auxiliando ao próximo, praticando a caridade, na busca por esse crescimento interior do meu espírito, então a gente pode ter uma ideia de que é isso também que nós iremos procurar neste momento de emancipação, né? Agora, se enquanto aqui no estado de vigília acordado, eu não estou procurando coisas boas, eu não procuro estudar, não procuro, né, fazer algo de bom, não procuro leituras que vão auxiliar no meu engrandecimento espiritual e, na verdade, buscam, as mais das vezes, apenas a satisfação dos meus desejos aqui materiais, das minhas sensações materiais, né, que a gente fala das paixões. Então, a gente pode ter uma ideia de que, eventualmente, seria isso também que nós buscaríamos enquanto neste estado de emancipação, né, de desprendimento parcial. É importante, portanto, que a gente reconheça a nossa responsabilidade perante a essa busca, seja aqui enquanto no estado de vigília, né, seja nesses momentos de emancipação. Não adianta a gente querer, né, é, ter essa ideia de que eu quero buscar aprender e trabalhar no plano espiritual enquanto eu estou dormindo, mas sendo que aqui no estado de vigília eu não procuro essas coisas. Né? É importante a gente reconhecer a nossa responsabilidade e o nosso protagonismo nessa busca, reconhecendo que aqui dentro de mim existe apenas um único ser. Esse ser que está aqui enquanto acordado é o mesmo ser que se desprende e vai buscar as coisas enquanto dorme. Né? Então, se a gente quer fazer coisas positivas, estudar, trabalhar, vamos tentar fazer um exercício para que a gente se prepare para esses momentos, fazendo as leituras, rogando auxílio a Deus, para que a gente possa, né, seguir nesse caminho, mas que esta busca se reflita também na minha procura aqui enquanto acordado. Né? Então, por que a gente não se lembra, né, sempre dos sonhos? Olha só, interessante. Naquilo que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Né? Então, esse é o conceito do sono. Quer dizer, o corpo repousa enquanto o espírito se emancipa. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, e aqui, né, essa liberdade é o que a gente estava falando, aquilo que nós estamos indo buscar. Né? Então é importante a gente reconhecer essa oportunidade.
Agora, mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Olha que interessante essa resposta. Quer dizer, nós estamos aqui em um mundo onde a grosseria da matéria que compõe o nosso corpo, digamos assim, ela é bastante evidente. Né? Nosso corpo aqui ainda é muito material. E de onde que surgem essas características? Né? Nós, enquanto espíritos, vamos progredindo, vamos nos elevando na escala de progresso espírita, né? Nós vamos nos transformando e nós vamos habitando em mundos diferentes, né? Mundos cada vez mais elevados também e que sempre estão ou que sempre estão guardando uma relação com o progresso que nós já efetuamos em nós mesmos. Salvo exceção, né, de espíritos em missão que já progrediram mais e que retomam, né, ou que encarnam em mundos relativamente inferiores para auxiliar o progresso da humanidade ali presente, naquele mundo. Né? Mas nós aqui estamos em um mundo condizente com o nosso progresso espiritual, que está relacionado ao progresso intelectual e moral realizado pelo espírito. Aqui nós estamos em um mundo de provas e expiações. Somos espíritos ainda que precisamos progredir muito ainda. E, apesar de nosso relativo progresso, né, mesmo que pequeno, principalmente com relação às características morais, nós precisamos, né, continuar nesse esforço evolutivo, reconhecendo que este nosso corpo é condizente com esse nosso progresso e oferece a nós os meios adequados para que a gente possa continuar o nosso progresso. Quer dizer, estamos em um mundo adequado às nossas necessidades espirituais. E o nosso corpo, portanto, é resultado da minha, ou, né, guarda uma relação, vamos colocar assim, né, melhor dizendo, guarda uma relação com o mundo no qual eu estou habitando, que é a consequência do progresso que eu realizei em mim mesmo. Então, aqui para nós, a matéria é muito grosseira. Por quê? Porque nós precisamos que ela assim seja. Tanto para que eu possa me elevar intelectualmente, quanto para que eu possa me elevar moralmente. E uma das consequências desta grosseria é que o espírito tem as suas faculdades bastante, vamos colocar, influenciadas por este corpo material, onde as faculdades do espírito são, de certa forma, né, é como se elas tivessem um véu sobre elas. É como se fosse, né, como os próprios espíritos colocam, né, é como se fosse um vaso muito opaco frente às possibilidades de manifestação das faculdades do espírito. Então, a gente entende que o organismo oferece uma grande influência às manifestações do espírito, e uma delas, por exemplo, seria a lembrança total daquilo que o espírito vivencia ou já vivenciou. Aqui, enquanto acordados, né, no estado de vigília, nós não temos essa lembrança consciente e plena daquilo que nós vivenciamos tanto nas vidas passadas quanto no mundo espiritual, enquanto nós dormimos. Visto que este esquecimento para nós ainda é necessário. Inclusive, nós estudamos esse capítulo no estudo passado, né? Vamos lembrar aqui que o instrutor nos falou. Se o nosso campo, ou seja, esse campo de relação entre o mundo espiritual e o material, aqui na nossa atual condição evolutiva, porque em mundos mais adiantados, essa relação ela se torna mais evidente e menos sem obstáculos, dado que a matéria do corpo é menos densa. Né? Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, juntos de nós, permanecem vacilantes e enfraquecidos. Então, olha que interessante isso aqui. Ó. Se a gente tivesse esse campo entre o mundo espiritual e aqui o nosso, francamente aberto, né, totalmente aberto, ou seja, sem esses bloqueios, por exemplo, da lembrança, ou mesmo aqui enquanto acordados, se nós tivéssemos a relação total com o mundo espiritual,
nós olvidaríamos, esqueceríamos as nossas obrigações imediatas, né? E nós nos sentiríamos, inclusive, bastante prejudicados, porque a gente ficaria dependente dessa relação. Ficaríamos dependentes, a gente prejudicaria a nossa própria evolução, porque nós perderíamos esta, esta liberdade de agir. Nós nos sentiríamos bastante influenciados por tais relações, né? E, ainda mais, né? Será que a gente, então, aproveitaria dessas relações? Né? Essa que é a grande questão. Para tentar entender um pouquinho mais, vamos lá no capítulo 8 deste livro aqui, Entre a Terra e o Céu. Vamos lá no capítulo 8. Aqui no capítulo 8, a gente tem aqui uma situação da Antonina, que é uma mãe encarnada, que perdeu um filho chamado Marcos, tinha de 8 anos. Ela ainda tem outros filhos encarnados, porém ela mora sozinha, né? Havia sido, como é relatado no livro, abandonada pelo marido. E nos capítulos anteriores ali, né, mostra que ela era uma mulher de muita fibra, que trabalhava pelo, pelos filhos, né? E também que cultivava ali é, o evangelho dentro do lar, auxiliando muito a si mesma e aos filhos no entendimento das provas pelas quais eles estavam passando. E esse exercício, essa procura que ela cultivava dentro do lar, servia para que ela se colocasse em condição de receber auxílio também por parte da espiritualidade. Então, ela, a Antonina, né, junto com, inclusive, com uma outra mulher, né, também encarnada, elas acabam dormindo e se desprendendo momentaneamente do corpo físico. E quando elas se desprendem, ali elas têm a oportunidade de serem auxiliadas pela espiritualidade amiga e elas são levadas a um lugar no plano espiritual que se chama lar de bênçãos, onde ali elas têm a oportunidade de reencontrar os seus filhos que haviam desencarnado, né, em espírito. Né? Ou seja, os filhos que ali se encontravam em espírito, naquele lar de bênçãos, no plano espiritual, seriam, portanto, visitados pelas mães que, mesmo encarnadas, tinham ali a oportunidade de, desse desprendimento parcial, né, fazerem essa visita aos filhos. Né? Então, muito interessante. E elas, nesse capítulo 8 aqui, elas ficam muito deslumbradas, né, com aquilo que se passa ali no plano espiritual, e elas têm, inclusive, alguns questionamentos do seguinte fato, do seguinte sentido. Por que a gente não deixa a matéria já de uma vez? Por que a gente não morre? E aqui se fica livre, né, para vivenciar essas belezas, né, que a gente está vendo, né? É o que a gente viu lá no livro dos Espíritos, né? Que o espírito busca, né, constantemente essa libertação, né? Está na questão 400, né? Vou voltar aqui, né? Fala aqui, ó. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal, e aqui ele fala, né, como se perguntasse ao encarcerado a grado do cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente a sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Né? Então, aqui fala um pouco disso, né? Olha só, por que não transformar essa excursão, é a Antonina falando, em transferência definitiva? Pesa o corpo a maneira de insuportável cruz quando conseguimos sentir a terra de longe, por quê? E olha só o que o ministro fala. É verdade. Aliás, aqui a outra irmã, né? É verdade, concordou a outra irmã que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer olvidando os pesares e os dissabores do mundo? Olha só. E o ministro aqui, né? Esclarece. Compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la. Achamos-nos ainda distantes da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. E aqui eles continuam a sua excursão, né, no plano espiritual, né? E ela ainda questiona algumas outras vezes, né? Ah, se morrêssemos hoje, né? Se a carne não nos pesasse mais. E o ministro explica para ela da importância desta oportunidade reencarnatória, inclusive esclarecendo para ela que se ela se desvencilhasse do corpo físico naquele momento, né,
A saudade que ela sentiria dos filhos que ainda continuariam encarnados, na atual condição daquela irmã, faria com que ela se mantivesse ainda ligada aos laços físicos, né? Onde ela não conseguiria esse total desprendimento que a libertaria para mundos ou para condições superiores no plano espiritual. Então, ela ainda não se encontrava na condição espiritual que lhe permitisse esse desvencilhamento. Então, se hoje, naquela condição, ela acabasse morrendo, a lembrança que ela teria dos filhos que ainda se mantivessem, que se manteriam encarnados, né, traria para ela enormes pesares, que resultariam em um desequilíbrio muito grande para o seu espírito, que fariam com que ela se mantivesse ali imantada ao lar terreno. Então, olha que interessante. São muitos conceitos que são trazidos, vale muito a pena ler esse livro, né? E aí eles continuam a excursão, né? Neste para este lar das bênçãos, né? E aqui continua a narração. E aí eles estão lá no plano espiritual, né? Ela, a Antonina, vai e visita o Marcos, o filho dela, a outra moça também, né? Visita o seu filho. E lá eles passam momentos muito reconfortantes para o coração deles, e ali também são explicados vários conceitos relativos a essas trocas, essas possibilidades de comunhão, bem como explica ali o caso do outro espírito, que é o Júlio, filho, né, da, da Odila, né? Aí entra nos personagens desse livro, que entra Terra e Céu, muito interessante, remonta lá à Guerra do Paraguai, vale muito a pena ver. Mas a gente vai aqui no capítulo 12, que fala aqui estudando sempre, né? Eles se despedem, né? Eles deixam lá, né, os espíritos que estavam aí na colônia e começam a voltar para a Terra. E olha só, que legal. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, né, aquela outra mulher, depois de afetuosa a Deus. E, sem mais delongas, demandamos o ninho doméstico de nossa amiga, a Antonina. Então, olha só, a Antonina mostrava-se calada, tristonha. Então, vamos voltar lá na nossa questão 403. Ó. Depois de tudo que ela viu lá no plano espiritual, reviu seu filho, teve que se despedir, então, por isso que ela estava triste. E aí, mais uma vez, ó, por que não nos lembramos sempre do sono? Obviamente, tem essa questão da matéria, né? É a matéria pesada que faz com que a gente não se lembre. Tudo bem, já entendemos isso. A questão é por que nós precisamos desse esquecimento. Porque se nós nos lembrássemos, a nossa liberdade aqui, enquanto encarnados, seria fortemente afetada por estas lembranças. Né? É o que ele fala aqui, né? A recordação exata que poderia ser penosa e nos prejudicar nas nossas relações sociais. Então vamos voltar lá, né? Então ela estava triste, calada, tristonha. Por quê? Se despediu do filho que havia morrido, né? Disse-ia, teimava em permanecer para sempre junto do pequenino, né, o Marcos, filho dela, que a precedera na longa viagem da morte. Todavia, penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos, né? O ministro paternal fê-la deitar-se e aplicou-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais, né? E aí continua aqui, ó. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem, né? Ele está indo para dormir. Atendendo ao orientador, demoramos-nos em observação, notando que a Antonina, de nossa maravilhosa viagem, aderira ao corpo denso, qual se fora por ele sugada à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Então ela está voltando ao corpo denso. Justapondo-se ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Então, ela estava ali junto com a espiritualidade amiga, foi visitar o filho e agora está retornando ao corpo material e está despertando. Vamos ver o que acontece aqui então. Olha só o que acontece. Antonina, contudo, não mais nos viu. Ou seja, ela não estava mais vendo a espiritualidade amiga, dada a influência da matéria, do corpo denso. Era agora simplesmente a mulher humana, nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Mas olha só, lembrava-se sim do passeio ao lar da bênção, mas por meio de impressões a se esfumarem rápidas. É isso que acontece, né? A gente vai perdendo a lembrança. Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, ali persistia clara e movimentada na memória. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos
a se perderem nos obscuros escaninhos da imaginação. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava, ansiosa, nos arquivos da própria mente, todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando-lhe retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos não lhe restava na alma qualquer reminiscência. Esqueceu tudo. Antonina movimentou-se, fez luz e ouvimos-la pensar vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação desse sono divino. Marcos, Marcos, que saudades, meu filho. Então, assim, ela esqueceu todos os detalhes, esqueceu todo aquilo que ela vivenciou com os outros amigos espirituais, porém, ela guardou, né, dentro do seu coração e teve aquela lembrança de que havia encontrado o seu filho. Por quê? Porque era isso que ela buscava ali dentro do seu coração mesmo, né? Então, era o tema central do seu amor. Por isso que ela conseguiu guardar essa lembrança, né? Pelo menos que teve esse contato com ele. Olha só. O ministro abeirou-se dela, acariciou-lhe a cabeça como se a envolvesse em fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto. Abraçando a caçula que repousava ao seu lado, novamente dormiu. Então ela estava ali, voltou, acordou um pouquinho, né? Guardou essa lembrança daquilo que ela vivenciou, né? Só essa lembrança de que, né, do seu filho Marcos, mas voltou a dormir. E aí, eles explicam para nós. Abraçando-se a caçula que repousava ao seu lado, novamente dormiu. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarence com atenção. E o Hilário perguntou, mas por quê? Mas por quê? Então, por que não nos lembramos sempre dos sonhos, perdão, que é a nossa questão de hoje? Por quê? E olha só, raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. Necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade mortal. É o que a gente estava falando, né? Sobre atrapalhar, no bom sentido, né? Ou seja, influenciar nas nossas relações aqui, no nosso dia a dia, prejudicando, se a gente tivesse essas recordações, prejudicando a nossa própria evolução, porque nós nos ligaríamos a essas lembranças de uma maneira tão forte que isso traria para nós grandes obstáculos a continuar a nossa própria existência. E olha, é o que ele está falando. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, esqueceriam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Por essa ilustração que a gente está vendo aqui, a gente consegue imaginar o porquê. E aí o Hilário continua, né? Como isso é lastimável, alegou o meu companheiro penalizado. Né? O ministro, todavia, explicou ao paciente. Cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança. Mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama dosagem para não vir a ser importuno laxativo. E olha só, o contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Olha só, o contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a sua extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Olha só. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento no coração, ou seja, aquilo que vai ser necessário para que ela continue sua caminhada, mas ao mesmo tempo de que não atrapalhe o caminhar dela, é isso que vai ser oferecido para ela. Né? Então, a gente vê nesse exemplo, né, uma ilustração de que realmente a nós não nos é lícito lembrar de tudo que nós vivenciamos, dado que nós teríamos grandes empecilhos no nosso dia a dia. Sabemos que nós não nos lembramos por conta da grosseria da matéria, mas nisso nós temos que nos aprofundar um pouquinho mais para entender o motivo de ser assim e de tentar compreender a sabedoria divina.
que nos oferece aquilo de acordo com as nossas possibilidades. Hoje somos espíritos ainda, né, tentando tentando evoluir, tentando aprender, compreender, ampliar as nossas capacidades, né, espirituais, a nossa compreensão de Deus e da sua sabedoria. Então, é importante que para nós seja dado aquilo de acordo com o que podemos absorver sem que tais coisas nos prejudicassem. E é assim com a nossa lembrança. Se a gente tivesse esse campo aberto, né, essa lembrança, nós teríamos grandes problemas. Grandes problemas. E tem que ser desta maneira, dada a nossa condição espiritual. À medida que a gente for evoluindo e compreendendo cada vez mais, né, as coisas espirituais, as coisas do espírito, tudo bem. Nós passaremos para mundos mais evoluídos que gradativamente terão os seus corpos, né, à medida que esses mundos também são mais evoluídos, vão ter os seus corpos menos materiais, de tal forma a permitir cada vez mais que o espírito, mesmo encarnado, consiga exercer de maneira mais plena as suas faculdades. Por enquanto, nós aqui precisamos levar em consideração essas nossas dificuldades e trabalhar pela nossa evolução espiritual, né, reconhecendo que, ao fim da nossa encarnação, voltaremos para a pátria espiritual e ali teremos novamente, né, o consolo de rever aqueles que nos deixaram anteriormente. Bom, foi apenas uma ilustração, né, disso aqui que nós estamos falando, mas a gente pode expandir para várias situações. Esse livro, né, Entre a Terra e o Céu, traz vários casos dessas situações que acontecem no plano espiritual quando a gente está dormindo. Então fica a dica. E esse livro também trata dessa questão que nós vimos hoje, de, de um consolo para as mães que perderam seus filhos, né, precoces aí, onde esses filhos têm ali o amparo, né, e são muitas das vezes visitados pelas mães, né, que estão ali em condições também de fazer essa visita. Né? Vejamos aqui que a Antonina era uma mãe que cultivava o evangelho no lar, que estudava as questões espirituais, e mesmo ela já foi bastante abalada com esses momentos de libertação. Imagine para a mãe, né, que não está em condições de receber esse auxílio. Né? Esse despreparo resultaria para ela em um desequilíbrio muito grande, que traria mais malefícios do que benefícios. Portanto, é necessário, né, que a gente procure se preparar também para receber os benefícios cada vez maiores. Né? A quem mais foi dado, mais ainda terá. E assim, meus amigos, nós terminamos o nosso estudo de hoje. Né? Foi um estudo a respeito de uma questão só, mas com bastante conceito, a gente precisa pensar bastante, refletir bastante sobre esse assunto. Então agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e aos nossos amigos do plano espiritual que nos auxiliam nesses estudos e que nos dão a oportunidade, né? E agradecemos por vocês terem estado aqui conosco, né? Que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.